Olá, alunos, famílias, tudo bem com vocês? Agora esse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades dessa semana, tá bom? Referente ao nosso cronograma, é a última tabela, última linha da tabela do nosso cronograma, do dia 22 ao 26 de junho, tá bom? Essa aqui é a correção de língua portuguesa. Nessa semana eu vou trazer apenas uma página do livro de língua portuguesa para a gente corrigir. Porque eram duas páginas, lembra? 181 e a 182. A 182 era mais leitura. Então, eu vou trazer aqui a correção das atividades só da página 181. Palavras com ans, ens, ins, ons e uns. Lembra que a Pro falou para vocês que eram palavras com sons nasais, né? Nunca falamos ans com N ou ans com N. Não dá a impressão que a gente fala pelo nariz. Por isso que são palavras com sons nasais. Além disso, aqui nessa atividade iremos aprender que as palavras mudam. Os sons nasais, que terminam com N ou tem no meio das palavrinhas, elas mudam quando está no singular e quando está no plural. Eu vou trazer para vocês também um pouquinho dos conceitos sobre separação de sílabas. Lembra no vídeo que a Pro fez explicando sobre separação de sílabas? Então, vamos retomar tudo isso aqui, todos esses conteúdos. Na atividade 1, no relato de João Vitor, é repetido várias vezes a palavra monstro. O som da palavrinha, ó, monstro. Onde está o som nasal? Ó, no ons. Viram? Releia essa palavra em voz alta. Vamos lá. Monstros. Sabemos o quê? Que o ons, parece que estamos falando pelo nariz, é o nosso som nasal. Mas vamos ver aqui o que pede. Em quantos impulsos ou sílabas nós falamos dessa palavra? Aqui está falando sobre a separação de sílabas. Eu vou explicar para vocês como separamos as sílabas. Primeiro vamos começar com as palavrinhas pequenininhas, que tem uma sílaba só. As palavras que têm uma sílaba é chamada de monossílaba. Por exemplo, mão, pé, pá, chão. Então, essas palavras têm uma sílaba só. Como que eu sei quantas sílabas tem? Como eu posso separar de uma maneira fácil? Eu sempre ensino as crianças a bater palminhas em cada sílaba que for separada. As monossílabas, batendo palminhas uma vez só. Por exemplo, mão, chão, pé. Então, batemos uma só palminha, então a palavra tem apenas uma sílaba, ou seja, uma monossílaba. No caso de monstros, não é uma monossílaba, é uma dissílaba, ou seja, duas sílabas. Então, usando as palminhas, como vamos separar a palavra monstro? Assim, ó, monstro. Tá bom? Então, separamos assim as sílabas. Demos duas palminhas, ou seja, dissílaba. Contém duas sílabas essa palavra. Como eu dei duas palminhas, por isso que a resposta da A é 2. B, separe as sílabas dessa palavra. Então, como a gente vai escrever? Monstro. Conforme mostra aqui, né, no livro. A atividade 2 também pede para separar as sílabas. Então, vamos lá logo na A, que é o transporte. Transporte, ela é uma trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Porque, ó, transporte. E assim eu separei as sílabas. Instante, também uma trissílaba, ó. Instante. A atividade C, alguns. Alguns. Eu dei duas palminhas, ou seja, dissílaba. E a D, parabéns, já vejo que tem 3 sílabas, ou seja, trissílaba. Parabéns. E assim separamos aqui as palavrinhas. Aqui temos a atividade 3 agora. Observe as sílabas que você escreveu na atividade anterior. Copie a sílaba formada pelo maior número de letras, ou seja, quais são as sílabas que têm maior número de letras? É a trans, é a resposta correta. Quantas letras tem na sílaba trans? Temos 5 letrinhas nessa sílaba. A atividade 4, temos aqui a tabela com 3 palavras. O trem, um bombom, um álbum. E depois vieram elas colocadas no plural. Ou seja, ficou os trens, vários bombons, muitos álbuns.
Como eu havia explicado no vídeo do início da semana, houve aqui a mudança, né? No singular, as palavras com sons nasais terminam em M de Maria, ó. Trem, bombom, álbum. Então, palavras que terminam com sons nasais. Aqui o livro deu 3 exemplos, é claro que tem mais, termina com M. Quando vamos escrever no plural, temos que escrever com N de navio. Por quê? Porque tem o S na frente e o M só vem antes do P e B. Lembrando disso, a gente faz atividades abaixo. Aqui pede para reescrever as frases colocando-as no plural, as palavras que estão em negrito. Então, a frase A está escrito: uma nuvem escura encobriu o sol e deixou a passagem para a cidade muito perigosa. Quais são as palavras que vamos mudar? Qual que está em negrito, mais escurinho? Nuvem e passagem. Passando então essas palavras, essas frases para o plural, vai ficar como? Vamos lá, ó. Uma nuvem, olha como mudou aqui, do singular nuvem, terminou com M, plural, nuvens, mudou aqui o M por N e S. Então, muitas nuvens escuras. Então, mudou aqui também, não tinha que ficar tudo no plural a frase, ó. Encobriram o sol e deixou, mudou para deixaram. Por quê? Porque tem mais de uma nuvem, né? Muitas nuvens escuras, ó. Encobriram o sol e deixaram a passagem, mudou para as passagens, trocando o M por N, para a cidade muito perigosa. E o ponto final, tá bom? E a questão B, o som. Então, som no singular, vamos transformar não só ele, como as outras palavrinhas também, para o plural. De trovão ecoou por todos os cantos, e um jovem que estava na praça saiu correndo para se abrigar. Agora vamos transformar essa frase no singular para o plural. Então vai ficar os som. Não tem como, né? Não faz sentido. Então, os sons de trovão escoou, não escoaram, porque foi mais de um som. Por todos os cantos. E uns /alguns, porque eu posso tanto escrever e uns jovens ou e alguns jovens, tá bom? Então eu vou escolher aqui o alguns. E alguns jovens, olhando aqui, jovem, no plural, o som nasal termina com M, jovem. E no singular, no plural vai ficar jovens, também com som nasal, mas trocamos o M pelo N. Que estavam na praça, saíram correndo para se abrigarem. Então, as duas frases aqui mudadas para o plural. Então, beijos, até a próxima aula, fiquem com Deus.